Está no ar mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio de Janeiro. Você pode nos assistir também pela internet, no www.tvcomunitariatudojunto.rio. Dando prosseguimento às entrevistas aqui relativas ao nosso tema de futebol, nós estamos aqui com Mauro Serra, que é empresário, atuante na política de futebol do Flamengo e candidato a vice-presidente geral da chapa branca, que é uma chapa que se considera a chapa de oposição, a verdadeira oposição do Flamengo, cujo presidente é o Vargas, que nós também já entrevistamos aqui. Queríamos convidar também os demais candidatos à eleição do Flamengo para entrar em contato com a gente, que a gente terá o maior prazer em entrevistá-los. Mauro, primeiro, obrigado pela sua presença aqui. Como é que você definiria qual a melhor política de futebol para o Flamengo? Antes de mais nada, obrigado pela oportunidade de estar presente aqui com vocês, para a gente desenvolver uma ideologia, um novo conceito no futebol do Flamengo. Acho que o futebol do Flamengo hoje, para nós voltarmos às vitórias e campeonatos importantes, nós temos que ter um planejamento e um orçamento bem dirigido e bem investido. Então eu vejo que o que está hoje prejudicando as vitórias do clube é o mau planejamento. Então, só esse ano nós já tivemos 4 técnicos. Então, a gente tem que analisar que isso não é só um problema de planejamento, mas um desperdício muito grande no caixa. Mauro, como é que vocês vão fazer uma campanha? O Flamengo é a maior torcida do mundo, parece, né? Naquele levantamento que foi feito, uma das maiores do mundo. Vocês são, você, o Vargas, são candidatos a uma eleição interna do Flamengo. O discurso de vocês é para os torcedores ou para os sócios? Não, nosso discurso é para a nação rubro-negra, que envolve os sócios e torcedores, né? Porque o Flamengo não vive só dos seus sócios, até porque o nosso clube, ele é um clube muito fechado. Então hoje nós devemos ter no colégio eleitoral desse ano, no máximo 8 mil sócios e que vão votar 4 mil. Para uma nação de 44 milhões de torcedores, isso é inexpressivo. E uma das ideias, caso nós consigamos chegar no poder do Flamengo, é abrir mais o Flamengo. O Flamengo hoje está muito dividido entre o futebol, o Ninho do Urubu, a elite, que é a sede social, e a torcida para fora do muro. Então isso está incompatível com a essência do Flamengo. O Flamengo é um clube de nação, um clube do povo. Hoje está muito elitizado. Uma das outras coisas que eu debato muito, por que a torcida do Flamengo hoje está impedida de ir ao Maracanã? Se criaram essas arenas após a Copa do Mundo, em que o torcedor só pode ir ao Maracanã se não tiver no Serasa. Eu nunca vi isso na minha vida. É o sócio-torcedor. Então, para você ser sócio-torcedor, você tem a bandeira Visa, desculpe falar o nome, Master, e aí você está no Serasa, você está impedido de ir ao Maracanã. Então, nós temos que rever o conceito de futebol, no geral no Brasil, e trazer de novo a massa para o futebol. Eu não acho, tenho certeza, que nós temos que rever alguns conceitos em que os ingressos existem para todas as classes sociais, mas nós temos que voltar de novo para o nosso estádio, que é o templo sagrado do futebol mundial, para 80 mil, 90 mil. E independente do Flamengo pensar no seu estádio, que no mínimo tem que ser para 50 mil na média. O Flamengo tem que pensar no seu estádio. Nós pensamos no estádio equivocadamente. Saímos para um estádio na ilha, que só tem uma entrada. Em contrapartida, nós podíamos ter investido na Gávea, que hoje nós temos metrô, BRT, temos 5 saídas, São Conrado, Túnel Rebouças, Avenida Brasil. Qual o problema que impediu esse investimento? E hoje nós gastamos aí 20 milhões no estádio da Portuguesa, os postes estão jogados no gramado, né? Estamos pagando 300 mil e é um desperdício do próprio orçamento do clube. Agora, você é um cara que já teve experiência no futebol do Flamengo. O que você poderia falar dessa sua experiência e o que isso vai contribuir para que, se vocês ganharem essa nova gestão? Olha só, a minha experiência no clube, né? Como eu falei, o Flamengo é um clube fechado. E se você não tiver uma expertise e audácia, você não chega no Flamengo a lugar nenhum. Eu entrei no Flamengo como sócio patrimonial, que é um sócio secundário, com direito a voto. E tive uma oportunidade com o presidente Luiz Augusto Veloso, que me deu a representatividade da presidência.
Aí eu comecei a trabalhar junto a ele, participando da vida política do clube. Posteriormente, fui designado na chapa do Edmundo Santos Silva e me tornei representante da Federação Carioca junto com o presidente Elal. E trabalhando no futebol de base, porque o presidente Elal tinha muita expertise, tinha muito conhecimento do que é futebol profissional e futebol de base. E posteriormente eu me dirigi para o futebol profissional, pelo presidente Edmundo Santos Silva, onde me tornei tricampeão carioca, onde eu fui supercampeão da Mercosul e da Supercopa, que seria um dos últimos títulos internacionais do clube. Então me vejo com bastante bagagem, conhecimento, já que eu militei 10 anos dentro do futebol do Flamengo. Após a gestão do Edmundo, que eu sofri um afastamento. E agora, como eu vejo que o Flamengo está precisando de novo de um apoio, de uma nova diretriz, de um novo conceito, eu me apresentei para a política do clube e, obviamente, fui dirigido para o futebol, onde eu tenho expertise para poder somar mais. Então, explica para os nossos telespectadores, um dos assuntos que chama mais a atenção da sociedade é essa questão da briga de torcidas, né? E muitos dos comentaristas esportivos identificam na relação das torcidas organizadas com os dirigentes dos próprios clubes um problema ou um dos motivos que estimula esse tipo de briga. Como é que você vê essa relação ou como a chapa de vocês vai trabalhar esse assunto das torcidas organizadas no clube e da presença delas nos estádios? Assim, você fala a desavença entre a própria torcida ou torcidas adversárias ou mutuamente? Porque nós temos casos em que a própria torcida briga. Isso, mas principalmente a briga entre torcidas e como essas torcidas dos próprios clubes, elas se relacionam com a direção do próprio clube, recebe estímulos, etc., e às vezes não pune como deve aqueles torcedores. O futebol mudou muito, né? Ele mudou muito, não só a nível de orçamento, mas mudou muito a nível de visibilidade da sua organização de torcida, né? Então, hoje a lei, o Ministério Público está mais atuante, a sociedade está cobrando mais dos clubes e está cobrando mais da cidadania, das pessoas, o respeito. Eu acho que o maior problema que nós começamos é que cada um tem que ter seus direitos e seus deveres. E essa relação clube-torcida, eu vejo que enquanto nós não criarmos leis que punem essencialmente os vândalos, a gente não vai conseguir coibir a entrada deles no estádio. Hoje a torcida do Flamengo, algumas torcidas estão impedidas já de fazerem parte da arquibancada, que é uma pena, né? O presidente atual solicitou, junto ao Ministério Público, a exclusão de algumas torcidas, entre ela, a Raça e a Jovem. É uma perda muito grande para a nossa instituição, que eu vejo que nós temos que abrir um diálogo e buscarmos um termo de voltar com a nossa torcida, mas de outra forma. Eu acho que o clube não tem que financiar a torcida, o clube não tem que se envolver em torcida e o clube não tem que se envolver com a torcida. Torcida são coisas à parte, é um plus a mais para a equipe de torcer, de juntar e não criar assim paralelos, né? Você tem a camisa do seu clube, né? Clube de Regatas do Flamengo, e tem da torcida. Você é torcedor da torcida ou você é torcedor do Flamengo? Um exemplo, como as demais torcidas. E nós temos que perceber se isso aí virou uma indústria, se isso virou uma profissão, né? Eu sou da época que eu era da charanga do Jaime de Carvalho, que ficava ali encostada na tribuna de honra e era uma festividade. Uma coisa é uma união para festejar o clube ou para curtir. Não para brigar. E né? Não para fazer um troço de vejo que nós temos que hoje ter uma vigilância sobre esses torcedores que adentram dentro do estádio. Se são torcedores ou se são vândalos. Então, eu vejo que isso também envolve o Ministério Público, essa tomada de decisão. Eu acredito que o nosso presidente eleito, que ele vem de torcida, ele conhece melhor os trâmites legais para melhorar esse ambiente. Eu vejo que deveríamos tentar fazer um congresso, uma forma de juntar as torcidas, não de dividir. Eu acho que você pode ter a diversidade,
né, de torcer, mas não pode ser inimigo. Hoje eu vejo como aconteceu, fato lastimável no Fla-Flu agora, uma torcida do Fluminense invadir um bar para bater em torcedor do Flamengo. E depois, na saída, alguns torcedores do Flamengo foram para dar forra. Eu acho que torcer é uma coisa, vibrar, comemorar, que é um bem, né? É um bem da vida, mas não para brigar. Eu acho que ninguém tem que ir para estádio para brigar, tem que ir para torcer, porque nós precisamos das famílias no estádio. Então, quando a gente fala que nós temos que aumentar uma capacidade do estádio, é para chamar as famílias, é para chamar o torcedor, não para acontecer o que aconteceu no Independente. O Flamengo foi punido. Houve uma invasão no estádio. O estádio dava para 65 mil, foram 85 mil pessoas. E aí criou um caos na estrutura. Então, isso tudo tem que ser revisto junto com o poder de polícia, junto do poder da justiça e do governo do estado. Mauro, e aí você falou um pouco do negócio do Maracanã, né? Qual seria a solução mesmo do ponto de vista... porque o estádio Maracanã tem um problema aí com a concessão, isso a gente já sabe, o negócio da Odebrecht, aquele grupo que tomou conta, aconteceram várias denúncias, etc. Tá um troço meio suspenso. Agora, em janeiro, vamos ter outro governador eleito, mais legitimado, etc. Foi tirada a concessão agora da Odebrecht. Isso, exatamente. Então, como é que foi oferecido o estádio para a gestão do Flamengo? O Flamengo vai disputar o estádio, não vai? Qual a política que você acha que é melhor? Assim, né, dentro da atual política do nosso clube, né, no início do Maracanã, no contrato, eles foram analisados como lesivo ao clube, e acabou prejudicando uma campanha de 2013 em que o Flamengo virou um clube andarilho, né? O Flamengo jogava em todas as praças do Brasil e acabou em terceiro lugar. Se nós tivéssemos, de repente, trabalhado o Maracanã na sua liturgia de Flamengo, podemos ter sido até campeões. Então, eu analiso que o Maracanã, que é o templo sagrado do futebol mundial, pertence ao povo. Foi dinheiro do povo, aquilo não foi dinheiro de empresa privada. O Maracanã é do povo, é do Rio de Janeiro, são de todas as torcidas. Então eu vejo que o próximo governador, ele tem que rever o conceito do Maracanã. Estou vendo o Maracanã muito elitista, ele ficou muito reduzido. Essa característica de arena, deixa para os clubes, deixa para as novas arenas que vieram surgindo, como hoje nós temos uma arena lindíssima em Brasília, que não dá custo-benefício. O Maracanã hoje, pela sua história, pelos seus públicos, ele está muito reduzido, ele está muito elitizado e é um estádio obsoleto. Ele não tem estacionamento, ele não tem segurança, ele não tem restaurante, ele não tem um transporte adequado. Então você compra um camarote, você ganha um camarote X, direito a estacionamento. O jogo começa às 9h45, quando dá 7h30, 19 horas e 30 minutos, desculpe, todas as vias do Maracanã estão bloqueadas. Aí você tem o maior ingresso, o mais caro do estádio, e não consegue adentrar o estádio, nem no estacionamento. Aí você obrigatoriamente, seguindo ordens da Polícia Militar, você é obrigado a deixar seu carro bem distante, com ingresso carésimo e ir a pé para o estádio, vulnerável. Então isso é um absurdo, quando você tem que priorizar quem compra o melhor ingresso. Mas o que acontece? Será que são os caronas? Será que esse lado paternalista do estacionamento que chega primeiro coloca? Então tem essa gestão, né? Hoje a Suderge, que era responsável pelo Maracanã, hoje tem uma salinha inexpressiva dentro do estádio. Quem é que hoje manda no Maracanã? São as empresas que estão sublocando o Maracanã, como foi no caso da nova empresa que fechou para o Flamengo. Não foi o Flamengo que fechou com a Odebrecht. Quem fechou o contrato do Flamengo para usar Maracanã foi um intermediário de uma empresa. Ela intermedia, ela programa os jogos, ela organiza os jogos. Então fica uma coisa muito, muito complexa. Quando os clubes têm que organizar seus jogos, você não precisa de intermediário para alugar Maracanã. E hoje o Flamengo tem intermediário. Já se tem um conhecimento de intermediários aí
entre a CBF e a TV Globo que não foi muito esclarecido, não é muito claro. Não foi muito republicano, né? E Com agora dinheiro, paraíso também fiscal e tal, etc. E hoje nós já temos o Maracanã no mesmo processo, que estranhamente há 4, 5 anos atrás, 2014, não se tinha diálogo sobre isso e depois passou a ter diálogo no final. Então a gente ficou sem entender. Então, um troço confuso, né? Ficou muito confuso. Agora, Mauro, o que você falou um pouco aí sobre a tua experiência com o Elal, sobre a formação futebol de base. De base. Então, assim, qual é a política aí da chapa de vocês no sentido de desenvolver o futebol de base do Flamengo, na medida que se tem uma visão geral de que os atletas mesmo, a gente forma nas bases dos clubes, isso que dá dinheiro para o clube, etc. A salvação dos clubes, né? Eu sou a favor do futebol de base, principalmente do Flamengo, tanto que nós temos um lema que a gente faz em casa, e temos hoje, para inaugurar um dos maiores centros da América Central, um dos maiores e melhores da América do Sul, que vai se tornar o do profissional vai servir a base. E nós temos lá um profissional rubro-negro, né, que é o Noval, que nos últimos 5 anos ganhou 2 taças Cidade de São Paulo. E fazendo uma reavaliação direta, só o Vinícius Júnior e Paquetá e Viseu já pagou qualquer investimento no futebol de base do Flamengo. Então a solução dos clubes está no seu centro de treinamento e no seu futebol de base. E vai ser aonde esse centro? É no Ninho do Urubu, que fica em Vargem Grande. Em Vargem Grande. É aquilo que eu falei no início. O Flamengo está tão fechado que poucas pessoas sabem que o futebol está lá. Acabou aquela festividade do ídolo. O que nós temos em mente é coibir a entrada dos empresários dentro do clube na divisão de base. Isso tem que acabar. E me fizeram essa pergunta, qual o percentual que eu acho adequado? Já que o Paquetá é 40%, o Viseu foi 60%, o Vinícius Júnior foi 20%, ou foi 10%. E tem jogadores do Flamengo que tem 20-80%. 80% do empresário, 20% do clube. É um absurdo você como formador. E eu falei o seguinte, cumpre-se a lei. A lei da FIFA qual é? Qual é a normativa da FIFA? De 5% a 15%. E hoje o jogador não é mais permitido a ser posse de pessoa física, de empresário. Ele é do clube, ele tem o seu agente e ele empresaria o jogador e ele vai ganhar de 5% a 15%, o que eu acho justo. E aí você acerta valores, né? De demanda ou não, né? Custo-benefício. Você vai vender um jogador de 156 milhões, por que você vai dar 15%? São valores. Então, você pode negociar 10. Até um determinado valor, se dá um percentual maior. Acima de tal valor, diminui o percentual. Depende de quem você está trazendo de investimento para o clube. Né? Agora, você não pode dar 40% no valor de 136%. 136 milhões. 40%... porque quem investiu na formação dele? Né? É o jogador. É o clube. O clube que, desde criança, trabalhou, deu caráter, deu educação, deu alimentação, fortaleceu, deu preparação para ser um homem. E aí chega no final, você carrega 60%, o assunto do Paquetá hoje está em cash na imprensa e dentro do clube por isso. É uma coisa assim que nós temos que priorizar o futebol, não é o caixa. Nós temos que priorizar as vitórias. Então, por que vender o Paquetá já que você está saindo está terminando o seu mandato? Por quê? E você está tendo um superávit hoje no caixa de 100 milhões, o que leva você a tirar 17 milhões de euros do passe do atleta, já que você está saindo e que você está com superávit. E mesmo assim você está pedindo agora um empréstimo complementar para ficar mais folgado no caixa para entrar 2019 com mais pujança de investimento. Então essas coisas que na nossa gestão nós vamos ser mais transparentes. Né? No meu posicionamento de vice-presidente de futebol, eu vou ser muito claro e transparente nesses contratos, nessas negociações, porque eu vejo que hoje a coisa não fica muito clara. Você não pode chegar para uma nação igual do Flamengo, de milhões de torcedores, e falar que você tem uma cláusula de confiabilidade, já que a maior patrimônio do Clube de Regatas do Flamengo é a sua torcida. A torcida do Flamengo que faz ele ter o maior orçamento do futebol brasileiro, maior do que a própria CBF, 630 milhões. Um fato assim
surreal. Mas como é que nós chegamos a isso? Pela força da torcida. E a torcida nunca sabe nada, não sabe como acontece, por que acontece, por que contrata, por que vende, qual é a necessidade. Então, há hoje uma preocupação. E eu estando lá, eu vou ver até, nós estamos pagando agora uma indenização ao nosso técnico, que iniciou a gestão com o nosso presidente Bandeira de Melo, que foi Dorival Júnior, e está terminando a gestão com ele. E nós estamos agora pagando uma indenização, até por danos morais, porque foi divulgado o salário dele na época, o contrato, de 10 milhões. Ele foi contratado para acertar os 10 milhões, ele foi contratado para salvar a reta final do campeonato. Então essas coisas, sabe, eu conceitualmente respeito. Eu dentro de ver as coisas, ele pode ser até campeão brasileiro, mas é uma contrapartida você contratar quem te botou na justiça. Tanto que agora vai fazer o acerto da sua indenização, porque divulgou seu salário. Então acho que essas coisas têm que ficar mais transparentes, não só no Flamengo, nos clubes, né? O jogador ganha 100 mil, mas ele ganha 700 como imagem. E eu citei assim, como é que você hoje tem uma imagem no clube e quando o torcedor que não tem o direito de agredir atleta nenhum, nem agredir ninguém, mas vai no aeroporto, se aproximar do atleta para cobrar mais dedicação, mais empenho, ou toma conhecimento que o atleta está saindo muito na noite e de repente você recebe um copo de café quente de dentro do ônibus. E o clube não pune, o clube não faz uma nota sobre isso, não toma uma medida. E aí o que isso acontece? O ataque sofre um contra-ataque. Então essas coisas nós temos que mudar, não só no Flamengo, mas no próprio futebol brasileiro. Eu sou contra qualquer tipo de agressão e violência. Eu sou a favor do diálogo. E para a gente ter isso tem que ter transparência. O Flamengo está muito fechado. O Flamengo está muito fechado. E uma coisa que hoje nós estamos vivendo, né? Infelizmente, todo clube tem a sua política, como é a política externa. O sim é não e não é sim quando a força política quer. Então hoje, nesse momento, o presidente Melo está sofrendo porque o sim virou não. Muito bem, Mauro, nós estamos encerrando aí a nossa entrevista. Queria agradecer a sua presença aqui. Nós já entrevistamos o presidente da chapa de vocês, o Vargas, e queria te deixar aí para as suas últimas palavras, você falar diretamente à nação rubro-negra e aos sócios, que é quem vai votar, né? Quem vão votar. Dê a sua mensagem final aí. Olha, minha mensagem final é que a chapa de oposição é a chapa branca. As outras chapas são situações, foram situação, viraram oposição da própria situação. Os equívocos da chapa ocorrem na outra chapa. E a chapa oposição, com tradição e juventude, é a chapa branca. E o torcedor do Flamengo que não vote, peça para aquele proprietário, aquele patrimonial, aquele emérito, que vote na chapa branca, para a gente ter força para tomar melhor conta dos passos futuros do Flamengo. Porque se o Flamengo não alinhar agora, nós vamos nos perder no próprio poder e da grandeza do Flamengo. Então, torcedor do Flamengo e sócio proprietário e todos os sócios do Flamengo, chapa branca, a verdadeira oposição do Clube de Regatas do Flamengo para esse ano. Muito obrigado, Mauro. Igual. Obrigado aí pela sua disposição de vir aqui. Eu queria mandar uma mensagem para os outros integrantes aí da campanha do Flamengo, que vão disputar aí a eleição do Flamengo, que nós estamos abertos aqui. É só assistir a televisão, pegar aí o nosso telefone, nosso e-mail e entrar em contato que a gente pode organizar aqui a entrevista de todas as chapas. A TV comunitária está aberta para o debate, para a divulgação, visando o telespectador. Você pode nos acompanhar no www.tvcomunitariatudojunto.rio. Eu queria agradecer a sua paciência e a sua audiência. E até um próximo programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio.